Eles rasgaram meu vestido bem ali, diante de todos, gritando que eu era uma interesseira e que não merecia o filho deles. Minha sogra soltou uma gargalhada, enquanto eu permanecia imóvel, petrificada, sentindo a vergonha e a dor queimar em minha pele. Ninguém sabia que meu pai havia visto tudo e estava prestes a mostrar a todos quem eu realmente era. Fique até o fim. A vingança que ele executou vai deixá-lo sem palavras. Acredite, você não vai querer perder o que aconteceu depois. Mas antes de continuar, diga de que país você é. É importante para mim saber até onde nossas histórias chegam. Deixe-me levá-lo de volta ao começo. Meu nome é Alina, e esta é a história de como aprendi que, às vezes, justamente aqueles que deveriam te proteger são os que te ferem mais profundamente. Também aprendi que a justiça pode vir quando e de onde você menos espera. Eu era apenas uma garota simples de uma pequena cidade perto de Nizhny Novgorod quando conheci Alexei. Nós dois estudávamos na faculdade de economia da universidade. Ele era encantador, atencioso e tinha um jeito de me fazer rir como ninguém mais conseguia. Me apaixonei rápido e sem reservas. 1 ano depois, nos casamos em uma cerimônia modesta. Tudo parecia perfeito, ou pelo menos era o que eu acreditava. Alexei vinha de uma família rica. Os Alexeev viviam com o conforto de um dinheiro antigo, daqueles que passam de geração em geração junto com o desprezo e as expectativas. Mas isso não me importava. Eu amava Alexei pelo que ele era, não pelo que possuía. A família dele não sabia, nem mesmo Alexei sabia, que eu também vinha de uma família abastada. De uma família em que o dinheiro era real, do tipo que faria os Alexeev parecerem apenas ricos de fachada. Meu pai, Sergei Voronov, era um homem que havia construído tudo do zero. Ele criou o próprio império e eu cresci cercada por jatos particulares e possibilidades infinitas. Mas também vi como as pessoas o tratavam, com sorrisos no rosto e cálculo nos olhos, sempre medindo o que poderiam ganhar com ele. Desde pequena, aprendi que muitas amizades e relacionamentos têm um preço oculto. Quando completei 18 anos, tomei uma decisão. Mudei de sobrenome, fui embora e comecei uma vida simples. Queria um amor verdadeiro, aquele que não se mede por extratos bancários nem por contratos empresariais. Meu pai me compreendia. Sempre respeitou minhas escolhas, mesmo quando elas o preocupavam. Mas ele me fez prometer uma coisa. Se algum dia você realmente precisar de ajuda, deve me ligar. Prometi. E por 2 anos mantive essa promessa, decidida a fazer meu casamento dar certo com meu próprio esforço. Mas a família de Alexei tornou isso quase impossível desde o primeiro dia. Sua mãe, Margarita Alexeeva, me olhava como se eu fosse sujeira em seus sapatos caros. Não perdia uma oportunidade de me lembrar de que eu não pertencia ao círculo deles e não era digna do filho dela. Mandava que eu servisse chá às suas amigas e me apresentava apenas como a garota com quem Alexei se casou, sem sequer mencionar meu nome. Criticava minhas roupas, meu penteado, até a maneira como eu falava. Tudo o que eu fazia estava errado. O pai de Alexei, Viktor Alexeev, simplesmente fingia que eu não existia. Podia entrar em um cômodo e passar por mim como se eu fosse invisível. Às vezes, aquilo doía até mais do que a grosseria aberta de Margarita. Pelo menos ela admitia que eu existia, mesmo que apenas para me humilhar. Mas Ksenia, a irmã mais nova de Alexei, era talvez a mais traiçoeira. Ela sorria enquanto desferia golpes sutis. Podia elogiar meu vestido e logo depois sussurrar para a amiga que ele parecia barato. Convidava-me para almoçar e durante toda a conversa deixava claro como Alexei poderia ter se casado com qualquer outra. Quantas mulheres lindas e ricas sonhavam em estar com ele. A mensagem era evidente. Eu devia ser grata por eles sequer me tolerarem. Mesmo assim, eu me esforçava ao máximo. Acreditava que, se fosse paciente e gentil, um dia eles veriam quem eu realmente era. Tinha fé de que o amor superaria tudo. Alexei sempre me pedia para não me preocupar, assegurando que sua família mudaria, mas nunca me defendia. Limitava-se a repetir que eu deveria compreendê-los, porque eles são assim. 2 anos se passaram. 2 anos engolindo humilhações, sufocando o orgulho e fingindo que tudo estava bem. Quando chegou o 2º aniversário do nosso casamento, Margarita insistiu em organizar uma grande comemoração,
Não por nós, mas para impressionar suas amigas e exibir a vida perfeita do filho, ainda que, segundo ela, a esposa não fosse à altura. Eu quis recusar, mas Alexei me convenceu. Talvez seja o jeito dela de te aceitar, disse ele. Eu deveria ter percebido que seria exatamente o contrário. A festa aconteceu na mansão deles nos arredores de Moscou, e Margarita não poupou um centavo. Quando cheguei, fiquei sem fôlego. Lustres de cristal por todos os lados. Cada um provavelmente valendo mais do que a casa de uma família comum. Uma orquestra tocava música clássica e das fontes jorrava champanhe. Esculturas de gelo, montanhas de flores importadas e um tapete vermelho na entrada, ladeado por fotógrafos. Mais de 200 convidados, não amigos, mas magnatas, políticos, celebridades, gente importante. Mulheres cobertas de diamantes, com vestidos que custavam mais do que um carro. Homens de ternos sob medida, com relógios do preço de um curso universitário. A longa alameda de entrada estava tomada por carros de luxo. Manobristas iam e vinham, enquanto eu permanecia ali, com meu simples vestido creme comprado em promoção. Eu o achara bonito ao escolhê-lo, mas diante daquele cenário de ostentação, senti-me ridícula. Percebia olhares e cochichos. Olha, é ela, a esposa do Alexei. A pobre coitada, tão fora de lugar. Margarita me encontrou poucos minutos depois, com um sorriso venenoso. Ah, Alina, você veio, afinal? Como está adorável, disse ela. Ao lado, Ksenia, em um vestido prateado que devia custar mais do que todo o meu guarda-roupa, completou com falsa doçura. Estamos tão felizes que você pôde vir à sua própria festa. Veneno envolto em seda. Assim que entramos, Victor levou Alexei para conversar com homens importantes, deixando-me sozinha, apenas à espera de que aquele pesadelo terminasse. E então, tudo piorou. A orquestra acabara de encerrar uma melodia quando Margarita pegou o microfone para fazer um brinde. Agradeceu aos convidados e falou sobre amor e família, com tanta falsidade que precisei conter o riso. De repente, ela levou a mão ao pescoço, teatralmente. Meu colar! O colar de diamante rosa! Gritou. O salão mergulhou em silêncio. 200 pessoas pararam de conversar e comer, olhando para ela, que fingia desespero. Foi roubado! Exclamou Margarita, elevando-a na voz. Esse colar vale cerca de 188 milhões de rublos. E há menos de uma hora estava comigo. Um frio percorreu minhas veias. Eu sabia o que viria a seguir. O olhar dela se fixou em mim, um olhar de sentença. Alina, você estava no meu quarto. Eu te vi. 200 pares de olhos se voltaram para mim. Senti o ar sumir dos pulmões. Eu só procurava o banheiro, sussurrei. Não peguei nada, juro. Ksenia se levantou ao lado da mãe. Ela mente. Eu também a vi mexendo na caixinha de joias. Estava se comportando de maneira suspeita. Isso é absurdo, respondi com a voz trêmula. Por que eu roubaria o seu colar? Eu nem o quero ver. Não quer, repetiu Margarita, com um sorriso frio. Margarita deu um sorriso frio. Todos sabem que você se casou com meu filho por dinheiro. Desde o início, você só queria a nossa fortuna. E aqui está a prova. Uma ladra comum. O salão se encheu de sussurros. As pessoas tiravam os celulares e começaram a filmar. Procurei o olhar de Alexei, desesperada por proteção. Encontrei-o ao lado de Victor. Alexei, por favor, diga a eles que eu nunca faria algo assim, pedi, olhando para ele com esperança. Por um instante, achei que ele fosse me defender. Mas seu olhar deslizou para a mãe, para o pai, para todos aqueles rostos observando a cena. E ele se calou. Victor deu um passo à frente. Revistem-na agora diante de todos. Se for inocente, não tenho o que esconder. Senti o chão sumir sob meus pés. Essas palavras atravessaram meu peito como uma lâmina. Se for inocente, não tenho o que esconder. Não podia acreditar no que ouvia. Vocês não podem estar falando sério, murmurei. Mas bastou olhar para os rostos deles para entender. Estavam decididos a me destruir. Margarita e Ksenia avançaram como predadoras. Dei um passo atrás, mas não havia para onde fugir.
200 pessoas formavam um círculo em volta, com os celulares erguidos, registrando cada segundo da minha costeirinha humilhação. O que aconteceu em seguida ficou gravado em mim para sempre. Margarita agarrou meu braço. Suas unhas impecavelmente feitas cravaram-se na minha pele. Se não quer cooperar, faremos do jeito difícil, sibilou ela. Por favor, supliquei, entre lágrimas. Não façam isso. Mas não se importaram. Ksênia segurou meu outro braço e as duas começaram a puxar meu vestido. Tentei segurar o tecido, cobrir-me, mas eram 2 contra 1, e eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Senti o zíper descendo lentamente pelas minhas costas. Gritei, tentando segurar o vestido, mas Margarita puxou com força e o tecido caiu aos meus pés. Fiquei ali, no meio do salão, em roupa íntima, sob o holofote que há pouco iluminava a festa. 200 pessoas me olhavam. Centenas de câmeras gravavam. A orquestra silenciou. Só se ouviam meus soluços e o clique das lentes capturando minha queda. Margarita levantou meu vestido, sacudiu-o, rasgou os bolsos. Nada? Sua voz soou gélida. Mas isso não quer dizer que ela não tenha escondido o colar em outro lugar. Isso é loucura! Gritei, abraçando o próprio corpo. Eu não peguei nada. Tirem-na daqui, ordenou Victor aos seguranças. Expulsem essa ladra da nossa casa. 2 seguranças corpulentos se aproximaram. Procurei Alexei com o olhar, implorando que fizesse alguma coisa. Mas ele permanecia imóvel, pálido. Nenhuma palavra. Apenas virou o rosto e saiu. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu para sempre. Não por causa da humilhação ou das falsas acusações, mas por perceber que o homem que eu amava preferiu a aprovação da família à minha dignidade. Os seguranças me agarraram pelos braços e me arrastaram pela multidão. As pessoas se afastavam como se temessem se contaminar. Alguns gritavam: interesseira! Ladra! Lixo! Eu ouvia tudo enquanto me arrastavam pela casa, entre escadarias de mármore, lustres e flores, tanta beleza encobrindo tanta crueldade. Fui jogada para fora e a porta se fechou atrás de mim com um estrondo. Caí no chão frio, tremendo apenas de roupa íntima. Meu corpo convulsionava em soluços. Lá dentro, a festa continuava. Música, risadas, vozes. Minha desgraça virara o entretenimento deles, mais uma história para contarem no próximo coquetel. Um jovem manobrista, não devia ter mais de 20 anos, me viu e correu até mim. Sem dizer uma palavra, tirou o paletó e o colocou sobre meus ombros. Havia bondade em seus olhos, e, por causa desse simples gesto, chorei ainda mais. Sentei-me ali, no chão gelado, enrolada no casaco de um estranho, percebendo que não me restara nada. Nem dignidade, nem marido, nem lar. Minha bolsa e meu telefone ficaram lá dentro. Só me restava uma coisa, a promessa que fiz ao meu pai. Com as mãos trêmulas, pedi o celular ao manobrista e disquei o número que sabia de cor. 2 toques. Pai, minha voz falhou. Pai, eu preciso de ajuda. Agora. Minha voz tremia. Onde você está, minha filha? Perguntou ele, ofegante, a preocupação evidente no tom. Ouvi sua respiração acelerada, passos apressados, o pânico crescendo na voz. Entre lágrimas, contei tudo. Onde estava, o que havia acontecido, como me despiram diante de todos, como me acusaram injustamente, como Alexei ficou calado. Quando terminei, o silêncio do outro lado da linha foi aterrador. Então a voz do meu pai mudou, tornou-se fria, calma e perigosamente firme. Não se mova, disse ele. Já estou a caminho. E acrescentou, num tom assustadoramente tranquilo. Eles ainda não imaginam o que está por vir. A ligação caiu. O manobrista permaneceu ao meu lado o tempo todo. Era o seu pai? Perguntou baixo. Assenti. Ele vem me buscar. 15 minutos depois, a noite foi rasgada por luzes e ruídos. De repente, 10 SUVs pretos e limusines invadiram o portão da mansão, como se fosse uma comitiva presidencial. Logo em seguida, um helicóptero iluminou toda a propriedade com seu holofote. Parecia pleno dia. Lá dentro, a música parou. Os convidados correram para as janelas, apontando, tentando entender o que acontecia. Do carro central desceu o meu pai. Sergei Voronov não entrava em um lugar.
ele tomava o lugar. Aos 60 anos, ainda impunha respeito. Alto, de ombros largos, cabelos grisalhos e um olhar gelado que fazia qualquer um estremecer. O terno que usava provavelmente valia mais do que toda a festa dos Alexeev. Sua presença exalava poder. Atrás dele vinham 20 seguranças de terno preto, 5 advogados com pastas nas mãos e o investigador Pavel Kornilov. Acima da mansão, helicópteros de emissoras começaram a sobrevoar. Mais tarde descobri que fora meu pai quem os chamara. Ele queria que o mundo visse o que haviam feito comigo. Os seguranças do meu pai abriram as portas da mansão com firmeza. Aqueles que haviam me jogado para fora recuaram, percebendo o tamanho da força que havia chegado. Meu pai caminhou até mim. Vi a fúria em seus olhos dar lugar à dor quando me encontrou sentada no chão, vestida apenas com a jaqueta de um estranho. Ele tirou o próprio casaco, um modelo que, segundo lembrava, custava cerca de 4,7 milhões de rublos, e o colocou sobre meus ombros. Depois, me ajudou a levantar. "Estou aqui, minha filha", disse ele com suavidade. Então se virou para a mansão e sua voz ecoou como um trovão. "Quem de vocês ousou tocar na minha filha?" Das portas abertas, vi o caos. Os convidados se agitavam, tentando enxergar o que acontecia. Margarita e Victor apareceram na entrada, pálidos e confusos. "O que significa isso?" gritou Victor. "Esta é uma recepção privada. Você invadiu propriedade particular." Meu pai riu, um riso sem alegria. "Não se preocupe, Sr. Alexeev. Vamos entrar e conversar. Tenho certeza de que seus convidados vão se interessar pelo que tenho a se dizer." Ele avançou e a multidão se abriu diante dele como o mar. Eu caminhava ao seu lado, envolta em seu casaco, sentindo-me segura pela primeira vez em 2 anos. Os seguranças do meu pai se espalharam pelo salão. Os advogados o seguiam e o investigador andava logo atrás. Nós avançávamos como se a casa nos pertencesse e, de certo modo, agora pertencia. Meu pai arrancou o microfone das mãos de uma Margarita atônita. 200 pessoas, ricas, influentes, poderosas, voltaram-se para ele, tentando entender quem era aquele homem. Em alguns rostos mais velhos, vi o reconhecimento imediato. Eles sabiam muito bem quem estava ali. "Boa noite", começou ele, com voz calma e autoritária. "Permitam-me me apresentar. Meu nome é Sergei Voronov. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de mim. Voronov Group, um conglomerado com ativos de aproximadamente 4,7 trilhões de rublos." Um murmúrio percorreu o salão. Todos conheciam o nome. Voronov Group, uma das maiores holdings do mundo, com investimentos em tecnologia, imóveis e setor bancário. Meu pai continuou, colocando o braço sobre meus ombros. "Esta mulher", disse ele pausadamente, "esta mulher que vocês humilharam diante de 200 pessoas, esta mulher que vocês despiram e chamaram de ladra, de interesseira, esta mulher é minha filha, minha única filha, minha herdeira." O salão inteiro prendeu a respiração. O rosto de Margarita empalideceu. Victor parecia à beira do desmaio. Alexei, entre a multidão, permanecia imóvel, incapaz de dizer uma palavra. "Alina vem de uma família cujo patrimônio vocês sequer podem imaginar", prosseguiu meu pai. "Mas ela procurava algo que o dinheiro não compra: amor. Amor verdadeiro, sincero. Por isso mudou de nome, foi embora e escolheu viver com simplicidade, acreditando que encontrara um homem que a amaria pelo que ela é. As telas que até então exibiam as fotos felizes do nosso casal mudaram assim que meu pai estalou os dedos. Nelas apareceram imagens da minha infância. Eu com ele, num iate, na nossa propriedade de campo, em eventos beneficentes. Depois, documentos oficiais, certidão de nascimento, papéis com carimbos e assinaturas, tudo provando quem eu realmente sou. O salão mergulhou num silêncio sepulcral. 200 pessoas ficaram ali, atônitas diante das telas. Perceberam que acabavam de assistir à humilhação pública da filha de um bilionário e que não foram meros espectadores, mas participantes. Riram, filmaram, aplaudiram. "E agora", disse meu pai, frio, baixando a voz, "vamos falar sobre o que acontecerá a seguir." Ele se virou para os seguranças. "Mostrem a eles." As telas mudaram novamente.
Surgiram imagens das câmeras de segurança da mansão, imagens que eu ainda não sabia de onde vinham. Mais tarde soube que meu pai as instalara meses antes, por precaução, caso algum dia fossem necessárias. No primeiro vídeo, Ksenia entra no quarto da mãe algumas horas antes da recepção. Olha ao redor, abre a caixinha e tira o colar com o diamante rosa, guardando-o na bolsa. No segundo, ela está no jardim, enterrando o colar sob um roseiral. No terceiro, havia a prova decisiva. Margarita e Ksenia numa sala separada, a conversa com som claro. — Você tem certeza? Pergunta Ksenia. — Com certeza, responde a mãe. Vamos acusá-la de roubo, vasculhá-la na frente de todos, humilhá-la para que Alexei não possa ficar com ela e então nos livrarmos dessa sanguessuga. Os convidados olharam incrédulos, viram Ksenia furtando o colar e as duas conspirando para me destruir. Viram tudo. Quando essa gravação terminou, meu pai se voltou para a plateia. — Alguém tem algo a dizer? Perguntou devagar. Ksenia desabou no chão soluçando. — Me perdoem, por favor, foi ideia da mamãe. Chorou ela. — Você está mentindo! Gritou Margarita, mas calou-se ao perceber os olhares que agora se voltavam para ela. Os telefones que haviam gravado a minha humilhação agora filmavam a vergonha delas. Fora, helicópteros das emissoras federais já circulavam. Em poucas horas, o país todo saberia. Victor tentou salvar as aparências e adiantou-se. — Senhor Voronov, talvez possamos tratar isso em particular. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. — Acordo? Repetiu meu pai com um sorriso cortante. — Não, Victor. Estamos longe de qualquer acordo. Quando minha filha se casou com seu filho, eu fiz o que qualquer pai responsável faria. Investiguei sua família, seus negócios, seus ativos. E sabe o que encontrei? Coisas muito interessantes. Ele fez um sinal para seus advogados. Novos documentos surgiram nas telas. Esta mansão onde estamos, anunciou ele, estava hipotecada num banco do Grupo Voronov. Eu quitei essa dívida há 6 meses. Em outras palavras, vocês vivem em terreno meu. O rosto de Victor empalideceu. A empresa dos Alexeev, continuou meu pai. Eu vinha comprando discretamente ações por meio de diferentes firmas. Hoje possuo 68% do capital. Sou o acionista majoritário. Pode-se dizer que agora vocês trabalham para mim. Certificados e contratos, todos com sua assinatura, apareceram na tela. Quanto a você, Margarita, prosseguiu ele, olhando-a nos olhos. Seu trust familiar, que financia suas viagens e recepções, é gerido por um grupo financeiro do Voronov. Eu o congelei há 10 minutos. Margarita deixou escapar um som abafado. E você, Ksenia? Olhou para a filha ainda caída no chão. Suas boutiques, das quais tanto se orgulha, estão em terrenos pertencentes ao grupo Voronov. Os contratos de locação expiram à meia-noite. Pagamento em espécie. Isso é ilegal, berrou Victor. Legal, interrompeu meu pai. Tudo foi formalizado, documentado. Eu não construí um império de cerca de 4,7 trilhões de rublos sendo ingênuo. Eu o construí sendo minucioso. Quando alguém ameaça aquilo que eu amo, eu não perco a calma, eu ajo. E, então, ele se virou para todo o salão. Meu pai olhou em volta, encarando as 200 pessoas que haviam presenciado minha humilhação. Que isso sirva de lição, disse com voz firme. A mulher de quem vocês riram, a quem chamaram de interesseira, possui mais honra, dignidade e riqueza do que todos vocês juntos. Ela escolheu uma vida simples, buscando amor verdadeiro. E, em troca, encontrou cobras em ternos caros. O salão mergulhou num silêncio absoluto. Naquela noite, a família Alexeev perdeu tudo. A casa, a empresa, a fortuna e, acima de tudo, a reputação. Tudo consequência de seus próprios atos. Vocês poderiam ter mostrado um pingo de humanidade, mas escolheram a crueldade e a vergonha. Desnudaram minha filha diante de todos, e nenhum de vocês teve coragem de impedi-las. Alguns abaixaram a cabeça, tomados pela vergonha. Outros apenas desviaram o olhar. Meu pai fez um sinal ao investigador Pavel Kornilov. Agora, disse ele, em tom calmo. Se não quiserem enfrentar acusações por agressão, roubo, conspiração e fraude, aconselho que comecem a juntar suas coisas.
Tem 30 dias para deixar minha propriedade. Margarita caiu de joelhos. O vestido de grife se espalhou pelo chão como uma poça de seda. Por favor, Sr. Voronov, soluçou. Nós não sabíamos. Somos culpados, eu sei. Faremos qualquer coisa, só não faça isso. Meu pai a olhou de cima, com desprezo. Você mostrou piedade quando despia minha filha? Parou quando ela te implorava? Não, Margarita, você fez sua escolha. Agora viva com as consequências. Através da multidão, Alexei conseguiu se aproximar, desesperado, confuso. Alina, por favor, ajuda a gente. Peça ao seu pai para parar. Eu te amo, você sabe disso. Olhei para ele em silêncio. Ali estava o homem que eu amei por 2 anos. O homem com quem construí uma vida. O homem que defendi mesmo quando ele não me defendeu. Você realmente me ama? Perguntei baixinho. Claro que amo. Acredite em mim, por favor. Então por que não os impediu? Minha voz estava calma e firme. Por que ficou em silêncio quando me acusaram, quando me despiram, quando me expulsaram? Você apenas ficou ali, calado. E depois virou as costas. Eu estava em choque, não sabia o que fazer. Sabia, sim, interrompi. Você fez sua escolha. Escolheu eles, não a mim. Escolheu o conforto da aprovação deles em vez da minha honra. Você escolheu ser covarde. Alina, por favor. Estou pedindo o divórcio, disse. As palavras saíram com uma leveza que me surpreendeu. Amanhã cedo assinarei tudo. E não quero nada de você. Nem dinheiro, nem bens. Nada. Porque eu nunca quis sua riqueza. Eu só queria você. E nem isso você soube me dar. Não diga isso. Nós podemos consertar. O mais triste, continuei, não é o que sua família fez, mas o que você permitiu. Cada ofensa, cada humilhação, cada palavra cruel. E você sempre dizia, tenha paciência, entenda-os. Você nunca os deteve, nunca me protegeu. Isso não é amor, Alexei. É covardia disfarçada de tolerância. Ele chorava de verdade, lágrimas escorrendo pelo rosto. Me perdoa, por favor, não vá embora. Eu posso mudar. Dei um passo para trás, aproximando-me do meu pai. Eu já fui embora, Alexei. No momento em que você virou as costas, você me perdeu para sempre. Naquela noite, Alexei perdeu tudo. Os advogados do meu pai se aproximaram com as pastas nas mãos. Documentos do divórcio, senhora Alexeeva. Ou melhor, senhora Voronova. Tudo pronto para a assinatura. Peguei a caneta e assinei sem hesitar. 2 anos de casamento terminaram em um único traço. Alexei caiu de joelhos, mas dentro de mim só havia alívio. 6 meses depois, tudo se cumpriu como meu pai prometera. A família Alexeev perdeu tudo. A mansão foi apreendida e vendida em leilão. A empresa de Victor faliu em apenas 3 meses. Margarita, que nunca havia trabalhado um único dia na vida, acabou conseguindo emprego como vendedora em um shopping. As boutiques de Ksenia fecharam e ela também passou a trabalhar como consultora em uma loja. Alexei perdeu sua concessionária de carros de luxo e virou um simples gerente de vendas. Os amigos da alta sociedade se afastaram deles no mesmo dia. Gente assim só fica por perto enquanto você é útil. Eu, por outro lado, voltei a ser eu mesma. Alina Voronova, vice-presidente do conglomerado Voronov Group. Trabalhava ao lado do meu pai, aprendendo os segredos do negócio por dentro e descobrindo que tinha talento de verdade para aquilo. Criei o Fundo Asas da Liberdade, para ajudar mulheres presas em relacionamentos tóxicos a reencontrarem força e recursos para recomeçar. Com meu próprio dinheiro, comprei uma cobertura, viajei bastante, fiz amigos verdadeiros e, aos poucos, cicatrizei as feridas daquela noite. 6 meses depois, organizei um evento beneficente do meu fundo. Tudo estava lindo. Pessoas genuínas, rostos bondosos, sorrisos sinceros. Enquanto cumprimentava os convidados, notei uma das funcionárias do guarda-roupa. O rosto me pareceu familiar. Era Margarita. Nossos olhares se cruzaram. Ela estava diferente, envelhecida, cansada, sem arrogância. Não restava sinal da antiga altivez. Diante de mim estava apenas uma mulher que havia perdido tudo por causa das próprias escolhas. Ela se aproximou devagar, hesitante. Alina, sua voz tremia. Eu queria pedir perdão. Sei que não significa muito, mas sinto muito, de verdade. Olhei para ela por um longo tempo.
6 meses antes, talvez eu tivesse sentido satisfação ao vê-la assim, mas agora sentia apenas paz. Eu te perdoo, Margarita, disse. Essas palavras surpreenderam até a mim mesma, mas eram sinceras. Não faço isso por você, e sim por mim, continuei. Para poder seguir em frente, ela chorou. Obrigada, muito obrigada. Mas perdão não é esquecimento, acrescentei. O que você e sua família fizeram me ensinou muito. Família não é sempre o mesmo sangue. É quem fica ao seu lado quando tudo desmorona. Meu pai me mostrou o que é amor verdadeiro, proteção, lealdade e força. Seu filho não foi capaz de me oferecer nada disso. Margarita assentiu, enxugando as lágrimas. Eu entendo. Espero que você seja feliz, Alina. De verdade, você merece. Observei enquanto ela voltava lá ao trabalho e senti um peso enorme sair dos meus ombros. Eu havia carregado dor e raiva por tempo demais. Deixá-las ir foi como respirar de novo, pela primeira vez em meses. Pouco depois, meu pai se aproximou. Está tudo bem, filha? Está, papai, respondi com um sorriso. Agora, de verdade, está. Tenho orgulho de você, disse ele, me abraçando pelos ombros. Por ter se erguido acima de tudo, por seguir em frente, por ser forte. Eu aprendi com o melhor, respondi. Naquela noite, observando as mulheres que meu fundo ajudara a recomeçar, compreendi algo importante. Os Alexeev acharam que me castigavam, tratando-me como lixo, mas na verdade me libertaram. Eles me mostraram quem eu nunca quis ser. Ajudaram-me a encontrar minha força interior e me empurraram para a vida que eu nasci para viver. Às vezes, as piores provações são bênçãos disfarçadas de dor. Às vezes, é preciso se despedaçar para renascer mais forte. 2 anos atrás, entrei naquela festa buscando a aprovação de pessoas que jamais me dariam isso. Saí de lá como alguém que já não precisava mais dessa aprovação. Essa foi a verdadeira vingança. Não a ruína dos Alexeev, embora fosse reconfortante vê-la, mas a vida plena e feliz que construí sem eles. Eles pensaram que naquela noite haviam tirado minha dignidade, mas, na verdade, me libertaram da última ilusão. Fizeram-me um favor. Sou Alina Voronova, filha de Sergei Voronov. Sou completa por mim mesma. Sempre fui. E nunca mais permitirei que alguém me faça sentir menor. Às vezes, as pessoas te tratam mal porque acreditam que você é fraco. Mal sabem elas que a força verdadeira não precisa ser provada. Ela simplesmente existe. Meu pai me ensinou que o poder real não está no dinheiro, nem na vingança, mas em saber quem você é e nunca deixar que te diminuam. Naquela noite, entrei no salão como uma mulher que achavam destruída. E saí de lá sendo quem sempre fui, forte, sábia e, finalmente, livre. Se esta história te tocou, deixe seu like e inscreva-se para não perder outras histórias reais sobre justiça e renascimento. Compartilhe sempre com alguém que precise hoje de um lembrete do próprio valor. E conte nos comentários, já aconteceu de subestimarem você e depois se arrependerem? Eu leio cada comentário. E lembre-se, você é suficiente, exatamente como é. Nunca deixe que ninguém te convença do contrário. Sou Rafael Valente. Nos vemos na próxima história. E que ninguém jamais consiga apagar a sua luz.